Rapaz, irmãos, tudo bem com vocês? Olá, irmãos, como vocês estão? Trazendo aqui para vocês mais um vídeo do canal Em Base Bíblica. E hoje falaremos sobre as festas, né, irmãos? Como eu tinha dito na introdução, nós falaremos sobre as festas. Primeiramente vai ser a festa de Páscoa e Asmos, né? Porque elas têm uma ligação, elas são meio que juntas, né, irmãos? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Pode escrever no comentários aqui embaixo, irmãos. Escrevam aí o que vocês acharem. Se eu errar alguma coisa, vocês me corrijam, porque nós estamos aqui, né, irmãos? Tem que um ajudar o outro sempre, né, irmão? Tem que ser coração aberto um pro outro e receber novas ideias também, de acordo com a Bíblia, né? Claro. Amém, irmãos? Trazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. E vai ser de uma maneira diferente. Eu vou filmar a tela do próprio celular, irmãos. Filmar a própria tela do celular. Vai ficar mais fácil pra gente entrar em um versículo, entrar em outro. Ver outras traduções diferentes, né, irmãos, que temos. Vai ficar um vídeo mais complementar e eu vou tentar, irmão, fazer um vídeo um pouco mais de 15 minutos para os detalhes, né? E um pouco abaixo de 25. Não quero passar de 25 minutos o vídeo, irmãos. Amém? Vamos ao estudo então, irmãos. Então, irmãos, vamos começar nosso estudo aqui. Antes de começar, irmãos, vocês estão vendo que eu coloquei em Isaías 46, verso 9 ao 10. Vamos ver. Lembrai das coisas passadas, da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu. Declarando um fim desde o princípio, verso 10, irmãos. Declarando um fim desde o princípio, e desde tempos antigos as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá, e farei toda minha vontade. Eu quis mostrar, irmãos, esse verso. É claro que tem irmãos que já sabem, né? Mas tem irmãos que não sabem, irmãos. E eu tô mostrando para as pessoas verem que Deus mostra as coisas nas coisas passadas, no futuro. As festas, irmãos, significam tempos determinados. São tempos que Deus está mostrando. Deus mostra muitas coisas pra gente em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, em vários outros livros, nos Profetas, Apocalipse. Irmãos. Eu sei que Apocalipse é um livro final, digamos assim, mas tem muita coisa que é do Apocalipse que mostra em profetas, mostra nas leis, entendeu, irmãos? Por isso que eu disse isso. Vamos lá, irmãos. A Páscoa. Vamos falar da Páscoa primeiramente. Páscoa significa passagem, né? Que sabemos. Vamos abrir no livro de Êxodo. Vamos tirar aqui, irmãos. Abrir em Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12, verso 1. Verso 1, irmãos. Vamos à leitura, irmãos. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano para vós. Irmãos, nós sabemos que nesse verso 2, o primeiro mês do ano para eles é o mês de abril, né? Isso mesmo, irmãos. Vamos ao verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem, segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Então, irmãos, não podia sobrar, né? Não podia sobrar. Deveria ser consumido todo o cordeiro no dia, né? Nós sabemos que se não for consumido no dia seguinte, eles teriam que queimá-lo, né? Verso 5, irmãos. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tarde. Ó, irmãos. E guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará. E isso é uma tipologia a Cristo, né, irmãos? Deixa eu ver se está gravando, irmãos, rapidinho. Verso 7. E tomarão do sangue, e o colocarão nas duas obreiras, e na verga da porta das casas em que comerem. Irmãos, eu não sei se é uma tipologia, mas lá em Israel, quando eu falo Israel, o lugar, tipo o lugar que eles estão, sabe? Lá no Jerusalém, não sei se foi em Jerusalém, irmãos, foi. Quando eles crucificavam as pessoas, eles pegavam a viga da casa da pessoa, irmãos. Eles faziam a pessoa dar
carregar a viga da casa, a madeira que segura as casas, entendeu, irmãos? Verso 7 novamente. E tomaram do sangue, e colocaram nas duas ovelhas e na verga da porta da casa em que o comerem. Versos 8. E comeram a carne naquela noite, assada no fogo, e pão sem fermento e com ervas amargas o comeram. Verso 9. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés, e suas entranhas. Verso 10, irmãos. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte queimarás com fogo, como tinha dito, irmãos, antes. É claro que eu disse porque eu li, né? Se sobrasse deveria ser queimado, né, irmãos? Verso 11. E assim o comereis com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vosso cajado na mão. E o comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Irmãos, como podemos ver, esse verso, novamente. Porque passarei por toda a terra do Egito, nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito, chutarei juízo, e eu sou o Senhor. Irmãos, antigamente, quando José, antigamente não. Porque ainda, no contexto que estamos, José não foi preso e nem virou governador do Egito, né? Egito era sinônimo de mundo inteiro, irmãos, naquela época. E nós podemos ver que é uma tipologia ao final dos tempos aqui. Porque passaria por toda a terra, nessa noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homem como animal, enquanto todos os deuses do Egito chutarei juízo. Uma tipologia do juízo final, praticamente, né, irmãos? Verso 13. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que vos estivestes. E quando eu vi o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor, por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam. Vocês perceberam sim, porque vocês estudaram, irmãos. Mas cada verso que a gente lê, a gente percebe que está falando do fim, irmãos. É muito claro isso. Aqui parece que realmente fala sobre tabernáculo. Eu não sei, irmãos, mas fala sobre o fim. E esse dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. Irmãos, eu percebo que fala do fim. Mas se eu estiver errado, vocês me corrijam, irmãos. É como podemos ver nesse verso 14, essa festa deve ser comemorada todo ano, né, irmãos? Todo ano. Irmãos, agora vamos para o Números, capítulo 9 ao 14, tá? Vamos lá, Números aqui. 9, verso 14. 14, tá certo isso? Deixa eu voltar aqui, irmãos. Não, irmãos, é do verso 7 ao 10. E havia alguns que estavam contaminados pelo corpo de um homem morto e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. E vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. Esses homens disseram-lhe: Estamos contaminados pelo corpo de um homem morto. Porque somos impedidos de oferecer uma oferta ao Senhor, no seu tempo, determinado entre os filhos de Israel? E Moisés lhe disse: Esperai, e eu verei o que o Senhor ordenará a vosso respeito. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Se alguém entre vós ou entre os vossos descendentes estiver contaminado, por causa do corpo de um morto, ou seja, em viagem, longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa. No 14º dia, não, até aqui só. E fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Se alguém entre vós ou entre os vossos descendentes estiver contaminado, por causa do corpo de um morto, ou se achar em viagem, longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Podemos ver aqui, pela misericórdia de Deus, eles ainda poderão celebrar a Páscoa, né, irmãos? Vamos para o verso 13 agora. Mas se um homem estiver limpo e não estiver viajando e deixar de celebrar a Páscoa, essa mesma alma será extirpada do seu povo, porque não ofereceu a oferta ao Senhor no seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. Aquele que não celebrar é exterminado do povo, irmãos. É exterminado do povo deles, né?
Verso 14. Eu sou um estrangeiro peregrinar entre vós, e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito. Assim a celebrará. Haverá uma só ordenança para vós, que nascesse na terra, e também para o estrangeiro. Deus permitiu que os estrangeiros participassem da celebração, né, irmãos? Como podemos ver. Se eles fizessem parte do povo dele, né? Irmãos, agora vamos para o Levítico 23. Vamos lá, Levíticos 23, verso 4, irmãos. Vamos para o verso 4, a Páscoa. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamareis nas suas estações. No 14º dia do primeiro mês, pela tarde, é a Páscoa. E no 15º dia do mês é a festa de pães sem fermento do Senhor. Esses dias comereis pães sem fermentos. Então, irmãos, nós sabemos que a Bíblia, a Bíblia era o mês do grão, né, irmãos? E era feita nesse tempo a Páscoa. Êxodo 13, capítulo 4, está escrito isso. A Páscoa também é para eles lembrarem, né, irmãos? Se lembrarem que Deus tirou eles do Egito, da escravidão, né? A Páscoa era feita no lugar onde Deus escolheu. Onde Deus escolheu, né? Tinha que ser comemorada onde que Deus colocar eles. Amém, irmãos? Agora, irmãos, como a gente já aprendeu um pouco sobre o contexto Antiga Aliança, o Antigo Testamento, que eu prefiro chamar, na verdade, vamos para a Páscoa, o Novo Testamento, né, irmãos, que é a cruz de Cristo. Como sabemos, irmão, na Páscoa Jesus é a Páscoa. Como sabemos, era necessário um cordeiro para celebrar a Páscoa, essa festa. Como sabemos que em Êxodo 12:13 os hebreus usaram sangue de um cordeiro nas vigas de sua casa para a proteção deles. E a Páscoa também era para eles lembrarem que Deus tirou eles da escravidão do Egito, né, irmãos? Jesus é isso, irmãos. Ele é o cordeiro que nos liberta e ele se entregou na cruz para nos libertar, irmãos, das coisas do mundo. Ele usou seu sangue, sua vida, como um cordeiro, sendo sacrificado por nós. Nós sabemos disso, né, irmãos? Em João, verso 1, vamos lá, irmãos. João 1, cadê? João aqui. João 1, verso 36, irmãos. E olhando para Jesus, enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Agora, irmãos, vamos em 1 Pedro. 1 Pedro, aqui, verso 1 ao 18. Portanto, vós sabeis que não fostes redimidos com as coisas incorruptíveis, como prata ou ouro de vossa vã maneira de viver, a qual recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos para vós. E por ele cresces em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele sempre viveu com Deus. Ele sempre existiu com Deus. Ele não foi criado, irmãos. Nós sabemos que ele foi entregue por nós, como um cordeiro, igual na Páscoa, irmãos. Nós podemos ver isso claramente. Não tem como negar isso, irmãos. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que nos tira o pecado, digamos, né? É o Cordeiro que nos liberta da escravidão, né? Irmãos, no livro de Coríntios diz... Vamos lá, no livro de 1 Coríntios... Vamos lá... 1 Coríntios, cadê? 1 Coríntios... Capítulo 18... Não, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Vamos lá, irmãos. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Verso 8. Portanto, guardaremos as festas, não como um fermento velho, nem como o fermento da maldade e da malícia, mas como os pães
não fermentados da sinceridade e da verdade. Irmãos, vemos que Jesus é a Páscoa. E nós lemos aqui sobre o fermento, irmãos, que vai ficar na próxima parte do vídeo, que é falando sobre os pães asmos. Viu como tem uma ligação, como eu disse no começo do vídeo, irmãos? Tem uma ligação. Nós sabemos que Jesus é a Páscoa, é o Cordeiro da Páscoa. É o que nos liberta, né, irmãos, da escravidão. Irmãos, eu vou lançar, eu não sei se eu vou juntar a primeira parte com a segunda, ou se vai lançar primeiro no canal. Mas vamos terminar por aqui, irmãos, e a gente já voltamos com a segunda parte, amém?